Eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar nessa aula de Direito Constitucional, aula número 9 de Direito Constitucional, nós vamos conversar sobre Estados Federados. Exatamente, Estados Federados é o ponto na nossa aula de hoje. E o que tem de interessante nessa aula que você tem que ficar ligado para o seu concurso, para a sua prova de OAB? Aqui, ó, bens, competências, regras sobre o governador e regras sobre deputados estaduais. Tudo isso a gente encontra na Constituição da República, do artigo 25 ao artigo 28 da Constituição Federal. Isso aí é matéria certa em concurso público, viu? Vamos lá? Vamos tratar um pouquinho dos Estados Federados. A gente começa aqui com o mapinha do Brasil. Para falar um pouquinho dessa estrutura de Estado, a gente vai falar sobre cada uma das unidades como unidade federada e também um pouquinho sobre o DF. É lógico, nós não vamos falar sobre a peculiaridade de cada um deles, mas sobre as regras que incidem sobre cada uma dessas estruturas brasileiras. Cada estado possui constituição própria. Esse é um primeiro ponto importantíssimo para a gente observar, que os estados, ao possuírem constituição própria, eu posso falar que o Estado é dotado de uma força, digamos assim, chamada poder constituinte. Poder constituinte. Pô, cabeça, mas eu achei que o poder constituinte era o responsável pela criação da Constituição Federal. Tá certíssimo. Só que como o Estado tem uma Constituição, que é a Constituição estadual, o Estado também tem o poder constituinte. Só que o poder constituinte do Estado é o poder constituinte decorrente. Na verdade, ele se chama derivado decorrente. Esse é o termo completo e adequado e correto para o Estado, tá bom? A Constituição Estadual, que é quem regula a estrutura do Estado, é quem define as principais e mais importantes regras do Estado, ela é subordinada à Constituição Federal. Vamos fazer uma análise que é a seguinte, e eu acho que isso vai ajudar muito na hora de você estudar sobre Estados. Olha só, poder constituinte originário. Tudo bem? Poder constituinte originário. Para você que já estudou a teoria do poder constituinte, você sabe que o poder constituinte originário é o poder responsável, ele é o poder responsável pela criação da Constituição Federal. Belezinha? Tranquilos? Sussa? Então tá bom. Esse é o poder responsável pela criação da Constituição Federal. Ok, quando o poder constituinte originário elabora uma Constituição Federal, ele estabelece regras sobre a estrutura do Estado. Esse Estado que eu estou me referindo aqui é a República Federativa do Brasil, tá bom? Beleza? Tudo bem? Ao elaborar uma Constituição como a nossa, que criou a República Federativa do Brasil, se estabeleceu a ideia de federação. E quando eu penso em federação, eu penso em unidade federada. O que é uma unidade federada? Uma unidade federada é um Estado membro, que é o objeto da nossa aula de hoje. Estado membro. Então perceba que o poder constituinte originário, ao criar a Constituição Federal, ele estabeleceu regras sobre a estrutura do Estado brasileiro, mas também estabeleceu regras sobre a estrutura da federação, que é formada por unidades federadas. Dentre essas unidades federadas, nós temos aqui os Estados membros. Nesse mecanismo de formação do Estado maior, que é a República Federativa do Brasil, se autorizou que cada Estado tivesse a sua Constituição estadual. Se autorizou que cada estado tenha a sua Constituição estadual. Beleza? Sussa? Tranquilos? Ótimo! A gente bem sabe que o poder constituinte originário tem uma característica interessantíssima. Ele é ilimitado. Ele não tem limites para o exercício do seu poder. Isso é uma visão tradicional do poder constituinte originário. Hoje, modernamente, a gente já entende que existem alguns limites. Mas vamos trabalhar com o conceito originário. Por que eu quero trabalhar com o conceito originário de poder constituinte originário contigo? Fazendo uma revisão e apresentando para quem ainda não conhece. Pela seguinte razão. Quando o Estado é criado, eu não tive limites para estabelecer as regras principais da estrutura do Estado e nem limites para estabelecer regras pertinentes à federação.
Então eu criei a federação formada pela união indissolúvel de unidades federadas, uma dessas unidades federadas, Estado-membro. E cada Estado-membro terá a sua Constituição Estadual. Quem é que vai produzir a Constituição Estadual do Estado-membro? É o que a gente chama de poder constituinte derivado decorrente. Beleza? Derivado decorrente. Esse poder constituinte derivado decorrente é autorização do poder constituinte originário. Então, tanto o poder constituinte decorrente como a Constituição Estadual são subordinados ao poder constituinte originário e à Constituição Federal de 1988. Eu estou te falando agora, eu estou te mostrando, estou te contando sobre Estados federados e eu consegui te levar até a teoria do poder constituinte para que você consiga entender que essas unidades federadas têm suas constituições estaduais decorrente da criação do trabalho do poder constituinte derivado decorrente e eles são subordinados ao poder constituinte originário e à Constituição Federal de 88. Isso é para que você tenha em mente que um Estado nunca poderá desrespeitar a Constituição Federal. Uma Constituição Estadual nunca poderá desafiar a Constituição Federal. E quando nós tivermos a situação de uma Constituição Estadual contrariando a Constituição Federal, eu tenho aí um conflito entre normas constitucionais federais e constitucionais estaduais. Isso vai desafiar o Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade. Então, quando a gente estuda a criação dos Estados-membros, a estrutura, a formação e as regras, a gente acaba entrando nessa esfera de normas que são limitadas. As normas estaduais são todas limitadas, todas elas devem obediência a quem? A Constituição Federal. Mas por que é que elas devem obediência à Constituição Federal? Porque eles só existem, Estado, unidade federada, poder constituinte decorrente e a Constituição Estadual só existem porque este cara aqui, o poder constituinte originário, o que deu origem ao Estado brasileiro, permitiu que assim fosse. Então, esse entendimento básico aqui serve para você concluir que a Constituição Estadual está sempre subordinada à Constituição Federal. Nenhuma regra da Constituição Estadual poderá desrespeitar a Constituição Federal. E quando isso acontecer, você simplesmente tem um vício de constitucionalidade na norma estadual e ela vai ser objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então percebam que essa estrutura do país, com essas divisões, ela não existe por acaso. Ela não existe por acaso. Quando o legislador constituinte originário autorizou a formação de unidades federadas, autorizou fazer, por exemplo, esse traço limite da Bahia, do Tocantins, do DF, de Goiás, Mato Grosso e por aí vai. E cada uma dessas unidades tem sua respectiva Constituição Estadual, que vai tratar de regras estaduais pertinentes à estrutura do Estado. Pertinentes à estrutura da unidade federada, como regras aplicadas à governadoria, regras aplicadas à Assembleia Legislativa, regras aplicadas ao cidadão que vive em um desses territórios. As constituições estaduais são muito ricas em direitos fundamentais. A de São Paulo é show de bola, né? A gente acabou de gravar aqui o texto dela para concurso público, e eu vi dispositivos fantásticos lá. A do estado de Mato Grosso é bacana. Enfim, cada Constituição estadual tem a sua característica e leva em consideração justamente o povo que vive ali, tá bom? Distrito Federal, cuidado, o Distrito Federal, aqui esse em branco, não é estado. DF não é estado, ele é o distrito do país. E ele é tratado como se fosse Estado. Como assim, cabeça? O DF é tratado como se fosse Estado? É porque o DF, ele possui as mesmas competências legislativas e executivas que o Estado de Minas Gerais, por exemplo. Que o Estado do Espírito Santo, Tocantins, Pará. Ele legisla e executa nas mesmas competências que as unidades estaduais. Só que tem um detalhe.
O DF não tem Constituição Estadual. O DF, aqui para a galera do Facebook, não tem Constituição Estadual. O DF tem lei orgânica, como os municípios possuem. Município também não tem Constituição Municipal. Município tem lei orgânica. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos para frente. A República Federativa do Brasil possui 26 Estados-membros e o Distrito Federal, somando aí 27 unidades federadas. Então, sempre que você for pensar no Estado brasileiro, na Federação Brasileira, lembre-se, são 26 Estados-membros mais o DF. O DF não é Estado, tá? O DF não é Estado e também não é município, mas ele é uma unidade da Federação. Então, aqui o que a gente tem? 27 unidades federadas. Nem sempre foi assim. Vou mostrar para vocês Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35. Investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.